Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso terceiro guia de estudos, o nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, que é o treinador pessoal de concurso que você tem, com exclusividade, para o nosso curso pré-edital para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cara, tá aí. Concurso confirmado, tá certo? O edital deve ser publicado nos próximos meses. E você quer ser aprovado? Então você tem que, você quer ser aprovado, você tem que se antecipar. Se você estudar no afogadilho, só quando o edital for publicado, você pode até ser aprovado. Pode, claro que pode. Só que a possibilidade disso ocorrer é mínima. Você tem que aumentar as suas possibilidades. Professor, como é que eu vou aumentar minhas possibilidades? Claro, estudando, fazendo os cursos pré-edital. Garanto para você, papo reto, olhando olho no olho. Se você fizer um pré-edital bem feitinho, aí sai o pós-edital, você dá continuidade aos seus estudos, papo reto, ninguém vai te segurar, pode ter certeza disso. E o nosso curso online, a nossa metodologia aqui no LAC Concursos, é uma metodologia de ponta, top. Uma metodologia que está sendo aprovada aí no Brasil todo. Nós temos centenas e centenas de alunos aprovados, tá certo? Então vamos lá, terceira semana, terceiro guia de estudos, TJMT. Só lembrando para vocês o seguinte, que se você ainda não se matriculou, você pode se matricular nessa turma, porque todas as aulas são gravadas, são editadas e ficam à sua disposição, ou seja, não perdeu aula nenhuma, né? Então aqui nosso banner promocional, tá? Personal Coach da TJMT, uma proposta pedagógica que tem a seguinte competência para aqueles que desejam estudar com antecedência, planejamento e foco, né? Tá certo? Professor, apresenta pra gente os professores, olha aqui nosso time, ó. Primeiro professor, língua portuguesa, Sidney Martins, sem comentários, lá do Rio de Janeiro, ele grava lá na nossa filial, fantástico professor. Segundo, professor de matemática, Roberto Toledo, de informática, Cato Júnior, direito constitucional, professor Constituição, Rodrigo Belmonte, direito administrativo, grande professor, juiz de direito, Eduardo Calmon, direito civil, Pedro Silas, direito processual civil, Wellington Correia, direito penal, Pedro Silas e, finalmente, direito processual penal, Marciano Xavier. Um timaço, né? Eu desafio aqui qualquer cursinho que tem um quadro de professores desse naipe aqui, nosso aqui, é incrível, né? Olha aí, né? Tá certo, meus amigos? Vamos lá, né? Quero passar para vocês o seguinte, o detalhamento dos cursos. Aqui no LAC Concurso é transparência total. Se você quer saber quais são as aulas que já estão disponíveis para vocês, é muito simples, é só você entrar lá na página de cursos, clicar aqui na pasta, você tem um detalhamento do nome da aula, o nome do professor que ministra essa aula e, além disso, a carga horária de cada aula, né? Professor, o site LAC Concurso ele é atualizado, ele é super atualizado, atualizadíssimo. Por exemplo, quando nós lançamos o nosso primeiro Personal Coach, nós tínhamos 248 horas nesse curso. Agora, no terceiro Personal Coach, nós já temos 264 horas. Nosso site é um site super atualizado de concursos. Tá certo, meus amigos? Está aí para vocês aí, né? Professor, e agora? Bom, o Personal Coach ele tem um projeto pedagógico que nós estamos seguindo. No primeiro personal, nós explicamos para vocês o que é Personal Coach. No segundo, como estudar, não é isso? E agora eu quero passar para vocês um vídeo de revisando conteúdos. Já perceberam que todo domingo, aqui no LAC Concursos, aqui no seu Personal Coach, é o dia oficial da revisão, não é isso? Revisão, na minha opinião, papo reto, olhando no seu olho, é a meta mais importante dos alunos. A mais fácil de ser cumprida e, infelizmente, a que menos é cumprida. Fique revisando o conteúdo
que faz a diferença, que você fixa conteúdo, que você fica competitivo. Então nós temos um vídeo aqui, um vídeo de 4, 5 minutos que a gente fez para vocês, passando instruções de como efetuar a sua revisão. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um vídeo muito importante, passando para vocês aí um pouco da nossa experiência sobre a revisão. Professor, revisão é importante sim. Cara, você pode ter absoluta certeza, cara. Se você não efetuar a revisão, cara, você não fica competitivo, você fica meia boca, tá? Então, a revisão dos assuntos é fator primordial, importantíssimo para a sua aprovação. Então você tem aí que ter uma rotina de revisões aí, não tem jeito, você vai ter que se submeter a uma rotina de revisões. Professor, mas por que revisar? Quais são os efeitos que a revisão provoca nos meus estudos? Muito simples. O processo de revisão ajuda muito no processo de fixação de conteúdo. E vocês já sabem que quanto mais você fixa conteúdo, tá certo? Mais competitivo você fica. Então a revisão, ela é importantíssima, tá certo? Ela é importantíssima. No nosso método de estudo, no LAC Concurso, normalmente nós separamos o domingo para que o aluno efetue a sua revisão. Então, domingo, no site LAC Concursos, é o dia oficial da sua revisão. Cara, eu sei, é engraçado, né? Domingo. Domingo é o quê? A meta de estudos do domingo. Porque vocês sabem que no LAC Concursos, o cara tem meta de segunda a segunda. Todo dia. E domingo, incrível, cara, que pareça, né? Sabe o que acontece no dia de domingo? Que é dia da revisão? Domingo é o dia, na minha opinião, mais importante para o aluno que quer ficar competitivo aí, que quer realmente ser aprovado. E detalhe, então é mais importante dia de meta domingo. E o que acontece? Papo reto, domingo é o dia onde os alunos menos, tá certo, cumpre a sua meta de estudos. Mas professor, já que você está falando do domingo, eu quero saber o seguinte, professor. Por que o senhor, professor, fala que nosso estudo é de segunda a segunda? Todos os dias. É puxado, professor. Sim, é puxado. Sabe por quê? A gente faz de segunda a segunda? É muito simples, cara. Porque a gente tem nosso projeto pedagógico, ele tem como objetivo, um deles é transformar o estudo em um hábito e não em uma obrigação. Que quando você transforma o estudo, quando você estuda, e esse estudo que você efetua, ele é um hábito de estudar, você pode ter certeza que a qualidade desse estudo ela é muito melhor, ela é muito superior do que outro que estuda com obrigação. Professor, mas como que eu vou conseguir, professor, estudar, criar esse hábito de estudar? Cara, não tem outra solução aí. É estudando todos os dias. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Né? Estudar para concurso é vencer paixões, é ter determinação, motivação, força de vontade. Eu conheço várias pessoas que vão estudar para concurso, eu tenho relatos disso. Um aluno meu chegou assim, professor, eu separei tal dia para estudar. Não tinha ninguém na minha casa, eu estava sozinho. Eu desliguei o celular, eu desliguei a internet. Eu estava lá estudando, professor. Somente o livro e eu. Liguei o ar-condicionado, coloquei uma poltrona para mim estudar. Eu comecei a estudar naquela vontade, aquele pique, professor. Quando aconteceu o seguinte, professor, 30 minutos aí eu já estava cansado, 1 hora já estava buscando uma água, comendo alguma coisa. E 1h30 eu não conseguia mais estudar. Você, aluno, ele está transformando o estudo em uma obrigação. Ele não tem o hábito de estudar. Então, o hábito de estudar, ele vem estar combatendo essa fadiga. E quanto mais você estuda, quanto mais você aperfeiçoa esse hábito, mais você consegue estudar e, detalhe, com qualidade. Então, estudar para concursos, cara, para você adquirir esse hábito, é estudando todo dia, não tem jeito. Então, estudar todo dia. Você vai começando devagarzinho, você tem sua meta diária, você vai adquirir, no final, você já adquiriu esse hábito de estudar. E o processo de revisão faz parte disso, tá certo? Então vamos lá. Lembre-se que no nosso método LAC Concursos,
no processo de revisão, você tem que ter um modelo mental. E esse modelo mental é aquele modelo que faça agora, não deixe para depois. Então, você se deparou com o assunto, né? Tenho que aprender agora e não terei tempo depois, tá? Tenho que fixar o máximo de conteúdo possível. Claro que quem fixa conteúdo é aquele que é aprovado. E a revisão, eu posso garantir para vocês, eu garanto para vocês que a revisão é um dos métodos mais eficientes para que você consiga fixar conteúdos. Então você tem que ter também um método, professor? Tem que ter um método, né? E aí, professor, você tem um método? Sim, nós temos um método aqui no LAC Concurso que nós chamamos esse método de loop. O que vem a ser o loop da revisão? O que é o loop? Loop é voltas, né? Então é o seguinte, como estudar? Passei na faca anterior. Você está fazendo, você está estudando, você está fazendo resumos, você está fazendo o máximo de anotações possíveis. E quando o professor estudava, eu fazia assim. O que eu fazia? Resumo do resumo, a resenha da resenha. O professor está lá, eu fazia todas as anotações possíveis, né? Depois eu passava essas minhas anotações a limpo em outro caderno. E esse outro caderno que era a minha Bíblia, era o meu instrumento, era o meu manual do sucesso para aprovação. Então tinha esse manual lá de sucesso da minha aprovação que eu tinha nesse ponto aí. Então o que você tem que fazer a regra do loop, cara? Então a regra do loop é voltas, né? Eu digo para você, se você conseguir assistir todas as aulas, e você transformar essas aulas e transportar para o caderno organizado, bonitinho, com uma letra bonitinha, certinho. E se você estudar 3 vezes, revisar 3 vezes esse conteúdo, cara, ninguém segura você. Então a regra do loop consiste em você pegar lá o seu caderno, tá certo? De anotações das aulas. Por isso que é importante todas as aulas você deixar pelo menos alguma coisa lá escrita, o que ficou da aula, aquilo importante, e você começa lá. Aula 1, tá certo? Dia tal. Você começa na primeira página do caderno. Você está folheando. Presta atenção. Chegou lá, cara, ó. Esse assunto aqui. Puxa, este assunto eu não me lembro. Eu não sei. Opa, não lembro, não sei. Lembra do pecado capital do concurseiro, lá no dia da prova? Exatamente esse. O que você faz? Você para o loop, você vai lá na aula, assista o vídeo, veja as suas anotações, faça leituras complementares. Agora eu sei o que é esse cara. Fixou, entendeu? Então aquela falha que você poderia ter lá no dia da prova de eu não sei, você já superou na sua revisão e você vai fixando o conteúdo. E aí você passa por esse assunto e você vai indo assim por diante. Chegou em matemática, tal exercício lá. Opa, esse exercício aqui é bom, deixa eu tentar fazer novamente. Cada vez que você faz isso, mais conteúdo você fixa, mais apto a estudar. Você pode ter certeza que quando você chegar no final do loop, fala assim, você vai ter aquela autoconfiança para passar em concurso, tá certo? Então tá aí para vocês, fixando revisão. Quando a gente fala no domingo, é para que o aluno exerça a regra do loop, tá certo? Cara, tenta se policiar. Professor, eu estou atrasado das minhas metas, tudo bem. Mas você está atrasado nas suas metas, você tem que se preocupar o seguinte, antes de você adquirir novos conhecimentos, você tem que estar fixando aquele que você já tem. É igual uma empresa. É muito mais fácil você manter os clientes que você já tem do que você conseguir conquistar novos clientes, não é isso? É a mesma coisa com conteúdo. Tá? É claro, como eu falei para vocês, que o loop ideal é 3 vezes você fazer o loop no seu cadernão. Tá certo? Pode fazer quanto mais, melhor. A primeira, você vai demorar um tempão, eu tenho certeza disso, eu tenho consciência disso. Mas no segundo loop, como você já fixou mais conteúdo decorrente da primeira revisão, o tempo vai ser menor e o terceiro será menor que o segundo, consequentemente. Então tá aí para vocês aí a cartilha do loop, revisando conteúdos, ferramenta importantíssima de fixação de conteúdo. E lembre-se, passe em concurso público o aluno que fixa mais conteúdo. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Legal, né? Maravilha. Então aí, de novo, um grande reforço. Cara, não tem jeito. Tem que revisar. Eu não conheço aluno competitivo que não faz revisão.
Cara, por quê? Porque nossa memória falha, cara. Somos seres humanos, somos imperfeitos, né? Então temos que estar vencendo nossas paixões aí e fazendo as nossas devidas revisões, né? Tá aqui para vocês aqui, nosso ranking da semana. Passado 3 semanas aqui, nós temos o primeiro colocado, Tancredo Vargas Saraiva de Araújo, medalha de ouro. Medalha de ouro representando do Mato Grosso. Marcelina Marinha Zago de São Paulo, medalha de prata. E Douglas Guzmão aqui, medalha de bronze de Mato Grosso aqui. A nossa turma do TJMT, né? TJMT, né? Professor, o que é esse cara aqui, todo vermelhinho, professor? Isso aqui são as metas de estudos, cara. Esse curso está redondinho, as metas estão bastante aderentes à nossa proposta pedagógica. E a missão de vocês é o seguinte, é um passinho por vez. É durante essa semana você tem um feriadão aí, ó, de quê? De transformar todas essas células aqui em vermelho e verdinho. Agora, nosso sistema registra as aulas que você assistiu. Então é transformar essa aqui em quê? No verdinho, tá certo? Gente, verdinho, 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 que você vai conseguir subir no ranking nessa competição super saudável aí, para você vai conseguir se comparar com o desempenho dos seus colegas, né? Prestação de contas nossa, né? 3 semanas de estudos, já foram 43 videoaulas, né? No total, 65 horas de videoaulas exclusivas aqui do LAC Concursos. Grande encerramento nosso do Personal Coach. Primeiramente, eu quero fazer aqui uma justificativa dessa camiseta aqui. Essa aqui é uma camisa aqui de um time que nós patrocinamos aqui no Mato Grosso, que é o Galactus, né? Esse aqui é um time de futebol amador, só contando um pouquinho a história para vocês entenderem. Nós patrocinamos uma Copa, né, uma mini Copa de futebol, né? E o professor foi na final, assistir a final, né? Fui com meu filho e lá tinha um time que não estava com todo o uniforme caracterizado, né? Ou seja, calção, meião, né? Camiseta. E aí a gente resolveu patrocinar esse time, né? O Galactus, inclusive ele perdeu a final. E esse aqui é o uniforme que a gente está oferecendo para eles aí. Eles aceitaram aí o nosso patrocínio e nós aqui do LAC Concurso, a gente sempre procura incentivar o esporte, incentivar as pessoas aí que estão sempre trabalhando com educação, fazendo atividades esportivas. Tá certo? Então aqui o uniforme do Galactus, né? Aqui é o uniforme número 2, né? Depois a gente vai passar o uniforme número 1 aí pra galera aí. E com certeza esse uniforme aqui vai trazer muita sorte, né? Falando em uniforme, nós patrocinamos 3 atletas profissionais de MMA, né? E nós fizemos uma votação na internet essa semana para escolher qual que seriam as peças publicitárias do LAC Concurso, né? Então nós temos aqui a opção número 1 e nós temos a opção número 2. A opção número 2 aqui foi a vencedora. Então nós temos aqui agora as nossas camisetas, assim que será as camisetas do LAC Concursos aí, treino, né? Frente, versos, camisetas, o calção, né? E o nosso boné. E claro que nós vamos fazer aí uma quantidade até significativa, distribuir aí para os nossos professores, colaboradores, né? Todos os nossos colaboradores. Tá certo? Então aí muito obrigado aí pela participação, né? Essa semana eu li uma matéria na Folha Dirigida dessa senhora aqui, que ela passou no concurso de escrivão e ela está muito contente. Então eu falei, poxa, legal, né? Vamos compartilhar essa experiência no Personal Coach, né? Servidora conta a sua experiência profissional como escrevente. E aqui está a matéria. Vou fazer a leitura para vocês, né? Boa remuneração e estabilidade. Esses são os 2 principais motivos que levaram Luciana Pinto Pinheiro, 28 anos, a prestar o concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. O edital da seleção que prestou foi publicado em 2003, sendo que a primeira etapa da avaliação objetiva foi aplicada em 2004. Na época, trabalhava como auxiliar técnico administrativo na Prefeitura de São Paulo e havia 1 ano que ingressaram na Faculdade de Direito. Queria atuar em um órgão relacionado com a área de Direito e precisava de um salário maior para pagar o curso, explica a Luciana, né? Olha que história legal, cara. Para ser aprovada
Ela conta que se dedicou afinco para a prova. Como seu horário na prefeitura era das 11 às 17 horas, acordava todos os dias às 5 horas da manhã e já começava a estudar. Dedicação. Quando chegava no trabalho, voltava a estudar até o momento que não aguentava mais de sono. Relembra, seu principal material de estudo foi uma apostila com explicações das disciplinas cobradas e exercícios de provas anteriores. Aos sábados e domingos também estudava o dia inteiro. O que ajudou bastante foi o feriado do carnaval antes da prova. Enquanto todos viajavam, fiquei em casa estudando, diz. Após a dura rotina de preparação, Luciana recebeu a notícia da aprovação no final de 2005. Lembro que tomei posse no dia 15 de dezembro de 2005, olha aí, dia do meu aniversário, hein? Conta, ao ingressar como escrevente no tribunal, sua primeira lotação foi no Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na zona oeste da capital paulista. Lá, atuou na sala de audiência e ficou responsável por digitar as atas de audiência e preparar os processos. Sempre que havia uma audiência, imprimimos a pauta com todos os processos da audiência. Nesse documento havia informações básicas como o nome das partes envolvidas e o número de processos, explica, né? Durante a dificuldade inicial que ela encontrou foi em não saber exatamente quais os procedimentos necessários para realizar suas tarefas. Porém, isto foi logo sanado, pois recebeu auxílio dos seus colegas e também dos próprios juízes. Atuou neste fórum até 2009. Como já estava formada e detinha o bacharelado em Direito, candidatou-se a uma oportunidade para assistente jurídica em um gabinete de juiz substituto de segundo grau. Para essa função, que é comissionada, a remuneração é maior. Recebemos o dobro do salário de escrevente, pois auxiliamos os juízes e realizamos pesquisas de jurisprudência. É uma função de grande responsabilidade, por isto é necessário ser bacharel em Direito, esclarece, né? Hoje, como assistente jurídica em um gabinete de desembargador, já planeja conquistar cargos mais elevados entre as opções da carreira jurídica. Quero prestar concursos para a Procuradoria Federal, para a Advocacia Geral da União, Procuradoria do Município, conta. Para os futuros candidatos, o novo concurso para escrevente, Luciana aconselha a ter foco. É preciso pegar o material e estudar bastante. Você não tem que se considerar bom, porque precisa ser melhor do que os seus concorrentes. Pense em sempre ser o melhor, indica. Então tá aí a experiência da Luciana, né? Só lembrando para vocês, eu achei legal trazer essa notícia para vocês, a gente fazer um encerramento diferente, né? Só lembrando para vocês, concurso de escrevente de São Paulo está confirmado, tá certo? Nós teremos aí aproximadamente umas 1.500 a 2.000 vagas e claro que terá o personal coach do LAC Concursos. Tá certo, meus amigos? Então vamos aí fazer um encerramento para vocês. Olha só, o nosso DJ Filipinho fez aqui uma mensagem que foi recordista no nosso Facebook dessa semana. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Exatamente, cara. Então a gente não precisa ficar só lamentando. Temos que levantar e mudar as nossas posições para alcançar os resultados pretendidos. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.